Estudo Bíblico, as 70 Semanas Proféticas de Israel, programa número 6. A manifestação e trabalho do Anticristo nos primeiros 3 anos e meio e a nova ordem mundial. Está escrito em Daniel 9:27. Este líder mundial fará um concerto por 7 anos com Israel e outros, mas ao fim de 3 anos e meio quebrará esse concerto. Uma coisa muito importante precisamos de compreender. Como esse concerto é de 7 anos, então esse homem, chamado nas Escrituras de Anticristo, tem que se revelar logo após o arrebatamento. E eu desejo começar esta parte do programa desta forma, em relação com o Anticristo e o falso Messias dos judeus. Mais uma vez, este povo será enganado por rejeitar a verdade que é Jesus, aceitando o Anticristo como seu protetor e Messias. Em João 5:43, Jesus disse-lhes: Eu vim em nome do meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. E isto é o que há cerca de 2600 anos atrás Daniel disse, que ele firmará um concerto com muitos durante uma semana e na metade da semana fará cessar o sacrifício e virá a abominação da desolação. Daniel 9 e verso 27. Glória a Deus, aleluia. Mais uma vez estamos neste lugar para honrar e glorificar o Senhor, aleluia, e para também estar com vocês no vosso lar, para ouvirem a santa palavra do Senhor. Esperamos que ela seja uma bênção para a sua alma, porque eu creio que vai ser, porque ela é a palavra do Senhor. Ela, aleluia, sempre é pregada com um propósito, é de abençoar, é de iluminar, é de salvar, é de santificar. Amém. Aqueles que creem no nome do Senhor. Amém. E nós cremos, aleluia, que o Senhor é Deus e fora dele não há outro, aleluia. Ele é o único Deus vivo e verdadeiro, aleluia. Aquele que veio para resgatar as nossas almas e aquele que vai vir para nos levar para o lar da glória. Bendito seja o nome do Senhor. Prepare-se para este evento tão maravilhoso. Glória ao nome do Senhor. Bendito seja Deus. Vamos orar para que a mensagem seja de bênção para si e para que o Senhor dê graça ao seu servo ao ministrá-la para a glória do nome do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos na Tua presença com um alvo apenas, Senhor, é de honrar e glorificar o Teu santo e bendito nome. Tu és digno de receber honra e glória, meu Senhor, porque o Teu sangue, Senhor, foi derramado na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados, para nos salvar, aleluia, para nos dar vida, morreu o Rei da Glória, mas eis que Ele não ficou no sepulcro, não, nem tampouco na cruz. Ele ressuscitou e está ao lado do Pai, a interceder por cada um daqueles, aleluia, que creem nele. Meu Senhor, abençoa o Teu povo, aqueles que veem e ouvem, Senhor, os nossos irmãos, abençoa-os, ajuda-os, a sua família, guarda-os, desperta-os para Ti, meu Senhor. E aqueles, ó Senhor, que ainda não têm esta experiência, Senhor, ministra às suas almas, ministra aos seus corações,
para que eles deem a sua vida a Ti, meu Senhor, e Te possam buscar enquanto é tempo de Te poder achar. Senhor, abençoa o Teu servo, inspira o Senhor, aleluia, dá-lhe graça para ministrar a Tua santa palavra. Nós pedimos, Senhor, e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Prezado telespectador, paz seja convosco. Fala-vos o pastor Adelino de Souza, do estado de Norte Carolina, nos Estados Unidos da América, e com o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Damos graças a Deus por chegar até vós, em nome de Jesus, que é nome sobre todo o nome. Dando a glória a Deus Pai, glória a Deus Filho e glória a Deus Espírito Santo, e proclamando que hoje é mais um dia de boas novas, pois vamos anunciar o noticiário do céu, que são sempre as melhores notícias. E agora nós vamos cantar, eu e minha esposa vamos cantar um hinozinho para a glória de Deus. Eu avisto uma terra feliz. Cante conosco dentro do possível. Eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Há mansões nesse lindo país que Jesus foi para nós preparar. Vou morar nessa terra celeste por vir. Vou morar nessa terra celeste por vir. Cantarei nesse lindo país belos hinos ao meu Salvador, pois ali viverei bem feliz, sem angústias, tristezas nem dores. Vou cantar nessa terra celeste por vir. Vou cantar nessa terra celeste por vir. Deixarei este mundo afinal, para ir a Jesus adorar, nessa linda cidade real. 1000 venturas sem fim vou gozar. Vou gozar nessa terra celeste por vir. Vou gozar nessa terra celeste por vir. Vai ser maravilhoso e tudo indica que será breve a nossa ida para o céu. Contudo, só Deus sabe o dia e a hora em que se dará o arrebatamento da Igreja. Neste dia nós vamos falar sobre o terceiro aspecto do estudo, ou seja, a manifestação e trabalho do Anticristo nos primeiros 3 anos e meio e a nova ordem mundial. A leitura sagrada encontra-se em Daniel 9, verso 24 ao verso 27, que todos nós vamos ler. Assim diz a palavra de Deus no livro do profeta Daniel 9, verso 24 em diante. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão
e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Verso 25. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o Príncipe, as 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação. E até ao fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Verso 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até à consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Verifiquemos que até ao verso 24, desde o verso 24, existem 6 coisas que já foram concluídas no Calvário. Até o próprio Messias, que foi tirado no verso 26. E agora falta o príncipe do povo que já veio destruir a cidade e o santuário. E esse príncipe iniciará a grande tribulação, a semana número 70, profética de Israel, aqui revelado no verso 27, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Amém. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E queremos que esses muitos são, primeiro, com Israel, segundo, com a Europa, terceiro, com os povos árabes e muçulmanos, e em quarto lugar, com as Nações Unidas. Mas no meio da semana de anos, esse concerto será quebrado e aí começa a maior parte da grande tribulação dessa semana número 70 profética de Israel. Quando se der o arrebatamento da Igreja, eu creio que começará então o governo da nova ordem mundial com o seu líder. E nós vamos falar um pouco do que poderá acontecer nesses 3 anos e meio de governo da nova ordem mundial, que há muitos anos está sendo forjada na Europa e nas Nações Unidas, e o seu líder vai se levantar. O seu líder chama-se Anticristo. E ele imporá ao mundo exatamente aquilo que ele crê. É Anticristo. Tudo que for cristão passará por uma tribulação tão grande nesse tempo que eu ouso dizer que nem cão queria ser na terra. Assim, nos primeiros 3 anos e meio do seu reinado, eles serão de 3 partes importantes para as quais nós devemos atentar. E é bom estar preparados para ir para aquele lindo lugar que Jesus nos foi preparar, na casa do Pai. Primeiro, esse anticristo virá governar todo o mundo no grande caos que o arrebatamento causou. Segundo, irá imediatamente assinar o concerto de paz com Israel e com os outros povos já mencionados e, quem sabe, muitos mais. Terceiro, com os sinais
e maravilhas e prodígios diabólicos, ele começará para impressionar todo o mundo da sua autoridade de governar debaixo da autoridade diabólica, que lhe vão ser conferidos exatamente por Satanás, e imporá ao mundo uma paz enganosa, humana e diabólica. Todos têm que crer como ele ordena, e aqueles que resistirem, vai haver guerra e grave dificuldade e muita matança por este mundo. Eu creio que estes serão os acontecimentos ou eventos que poderão tomar lugar como se seguem. Primeiro, será revelado o governador mundial logo após o arrebatamento da Igreja, porque ele tem um ministério de 7 anos. O anticristo revelado no nosso texto inicial de Daniel 9, 26 e 27, chamado príncipe que há de vir. O povo do príncipe que há de vir já veio. No ano 70 da era cristã, destruiu a cidade e o santuário e cumpriu-se a profecia até aí. Mas o príncipe desse povo ainda não veio. Virá nessa semana que falta cumprir, conforme temos vindo a falar. E fará então um concerto com vários povos para ser reconhecido em todo o mundo. No princípio da semana, o anticristo fará esse concerto com Israel e com outros, como já mostramos, ou seja, Israel, a Europa, os povos árabes e as Nações Unidas, muita gente estará assinando esse contrato de 7 anos, mas ao fim de 3 anos e meio, esse concerto será quebrado. E então ele vai mostrar as verdadeiras cores satânicas e levará o mundo a uma destruição sem par na história da Terra, como Jesus falou em Mateus 24, verso 21 e verso 22. Eu creio que o caos universal de que o mundo se vai encontrar após o arrebatamento da Igreja, conforme temos falado no anterior vídeo, é o tempo propício da manifestação deste governador mundial, visto que o caos será por todo o mundo aonde houverem cristãos de Cristo. E não haverá quem possa governar. Na maior parte, então, entra em ação a nova ordem mundial que há muitos anos está a ser forjada nas Nações Unidas e na Europa. Essa manifestação, creio que será logo, alguns dias, ou quem sabe no segundo dia, após o arrebatamento da Igreja. E esse homem, com poderes diabólicos, fará tão grandes sinais que todo o mundo vai querer que ele lidere a sua nação. Ele vai ter o caminho aberto, porque vai fazer milagres, prodígios e maravilhas satânicos. E vai enganar, então o diabo também faz milagres, faz. Está escrito na Bíblia. De maneira que esse homem virá dessa forma, com prodígios de mentira, liderará o mundo no engano à destruição. E como foi dito, as organizações mundiais, como as Nações Unidas e a Europa reunificada, colocarão esse homem nos destinos do mundo e será muito bem-vindo a Israel. No princípio, nós já dissemos o que está escrito. Em João 5,43, que Jesus Cristo disse: Eu vim em nome do meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a ele aceitareis. Jesus estava falando exatamente no anticristo que havia de vir um dia. E os judeus o vão aceitar. Por quê? Porque ele convencerá os árabes e todo o mundo de que o templo em Jerusalém
terá que ser construído. De maneira que, dessa forma, os judeus vão ser enganados pensando que o Messias chegou, e chegou o seu maior inimigo. Aquele que no princípio lhes parecia aliado e amigo, e líder e Messias, vai se tornar no seu carrasco de maneira tal que 2/3 do povo judeu vão perecer. De maneira que, para dar lugar à profecia bíblica, esse homem começará o seu trabalho em Israel e dali, eu creio, que governará todo o mundo. E em 2 Tessalonicenses 2 e verso 9 afirma que a sua vinda é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Se você não sabe o que é a eficácia de Satanás, ouça aquilo que eu lhe vou dizer. Na tentação de Satanás a Jesus, ele levou a um determinado ponto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo num momento de tempo. Veja bem a eficácia de Satanás. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares, porque a mim me foi dado e dou a quem quero. E o Senhor disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito, só a Deus adorarás e a Ele servirás. Mas veja a eficácia de Satanás para mostrar a Jesus, a Deus revelado em carne, que ele não devia ir ao Calvário para morrer por ninguém. Olha, eu vou-te dar tudo isto em troca, não vais ao Calvário. Para trás de mim, Satanás. Ouça o que diz a Bíblia, a eficácia de Satanás. De maneira que este homem vem com um poder diabólico. Mas ele proclamará paz ao mundo inteiro, no meio das graves dificuldades que ele vai encontrar no mundo. Portanto, virá com todos os sinais e prodígios de mentira. 2 Tessalonicenses 2 e verso número 9. Portanto, é de esperar um mundo ainda mais diabólico do que o que havia antes do arrebatamento da Igreja. Esses sinais e prodígios de mentira levarão o mundo a serem vassalos de um só homem com poderes diabólicos. O que ele disser tem que ser feito porque ele será o ditador. Nesses primeiros 3 anos e meio do seu reinado mundial, a paz humana será implantada, como penso que assim será, em todo o mundo. Mas essa paz não é a paz de Deus. Não, é a paz imposta pela mentira e poder das armas. E para que essa paz seja implantada, o templo dos judeus será reconstruído e os árabes e o resto do mundo estarão de acordo com a construção desse templo, que no tempo da graça e da Igreja não teria sido possível. Pelo menos não se fariam os sacrifícios da lei porque estavam debaixo do tempo da graça. Vamos ver acerca do templo que vem aí a ser reconstruído. Esta é uma ilustração do templo dos judeus que um dia eles têm que reconstruir porque o templo tem que ser dessecrado pelo anticristo que vai assentar-se no templo em Jerusalém. Existe muita especulação acerca do local do antigo templo e para chegarem à conclusão do local da nova construção será preciso a intervenção de alguém que convença o povo árabe muçulmano de que os judeus têm que ter o seu templo. E isto é certo, porque a Bíblia Sagrada diz que o anticristo vai dessecrar o templo. Mas aqui existe o Dome of the Rock, uma mesquita árabe ou muçulmana. E dá-nos a impressão que aqui, neste lugar, poderá ser o lugar em que o novo templo poderá ser construído.
ou então a intervenção divina e destruir esta parte e os judeus construírem o templo aqui. Mas ainda há outro lugar que dizem que o templo não era aqui, mas cerca de 600 metros mais abaixo, de maneira que não sabemos exatamente o lugar do templo, onde era, mas uma coisa sabemos, é que o templo tem que existir. Para nós, essa construção é um cumprimento da profecia, porque assim está escrito, como lemos, tem que haver um templo, Daniel 9, 24 a 27. Porque tem que haver um templo judaico ali em Jerusalém, para Israel voltar aos sacrifícios da lei. Mas os sacrifícios da lei não podem existir no tempo da graça. Portanto, a hora da graça tem que terminar primeiro. E como temos vindo a falar, eu creio que é quando o Evangelho for por todo o mundo pregado pela Igreja. Este é o facto. O Anticristo vai proibir no templo os sacrifícios da lei de Moisés na última semana profética de Israel, ao fim de 3 anos e meio. Mas esse concerto, esse tratado de paz, somente durará, conforme está escrito, 3 anos e meio, porque no meio da semana o Anticristo quebrará o concerto. E então virá a abominação da desolação e a nova ordem mundial e o Anticristo trarão ao mundo uma governação de destruição. Primeiro, nessa primeira metade da semana, será também o tempo do cumprimento da abertura dos 7 selos e das 7 trombetas que revelam os enormes juízos de Deus sobre a terra. E nesse tempo temos a tribulação das guerras, fomes e pestes reveladas na saída dos poderes diabólicos dos 4 cavalos do Apocalipse. Vamos ver 2 fotografias para termos uma ideia daquilo que estamos falando. Em Apocalipse capítulo 5, revelam os 7 selos, naturalmente de um livro selado com 7 selos, e onde se vêem todos os juízos divinos que se desenrolam a partir do capítulo 6 até ao fim do livro do Apocalipse, que, creio, entram dentro desta semana profética de Israel. E logo mais temos as 7 trombetas e as 7 taças. Toda a história dos problemas graves que vão acontecer ao mundo começam exatamente com a abertura dos selos no capítulo 5 e a partir do capítulo 6 do livro do Apocalipse. Então temos os anjos que tocam as trombetas e, ao longo do caminho, o resto será através dos juízos divinos das 7 taças. E aqui temos os 7 anjos com as últimas 7 taças que revelam já no livro do Apocalipse os últimos juízos de Deus sobre a terra, os quais serão horríveis. E na abertura do primeiro selo temos exatamente o princípio da grande tribulação através da manifestação e trabalho do primeiro selo, que revela 4 cavalos de cores diferentes: o branco, o vermelho, o preto e o amarelo ou esverdeado. E é sobre isto que vamos começar a falar. Com o arrebatamento da Igreja, eu creio que começa aí a grande tribulação e os cavalos do capítulo 6 do livro do Apocalipse, como já vimos nas suas cores, têm um trabalho destrutivo. O branco
afirmam os teólogos que simboliza exatamente o anticristo. Nesse tempo temos, portanto, tribulações, guerras, fomes e pestes com a saída destes 4 cavalos e cavaleiros que já mostramos e que estão revelados, e o tempo tem que acontecer, ou tem que acontecer isso no tempo. Queremos que esses poderes dos 4 cavalos e cavaleiros são simbólicos de enormes juízos de Deus sobre a terra. Primeiro o cavalo e o cavaleiro branco, onde o cavalo branco simboliza, segundo o que aprendemos dos teólogos, o anticristo que vem disfarçado com uma paz que enganará todo o mundo. Apocalipse 6 e verso 2. Vários teólogos creem dessa forma, ainda que haja uma outra interpretação. Em segundo lugar, em Apocalipse 6, verso 3 e verso 4, com a saída do cavalo vermelho, começam as grandes guerras em todo o mundo e matam-se uns aos outros com uma grande espada. Portanto, grandes guerras. Terceiro, com a saída do cavalo preto, vem o racionamento da comida e uma grande fome. Apocalipse 6, verso 5 e verso 6. E neste momento de 2021, os acontecimentos do vírus têm colocado o mundo numa situação do povo sem emprego, com companhias falidas e levantamentos de massas humanas que pode produzir um tempo de fome um pouco por todo o mundo. Podemos comparar isto com um prelúdio. Em quarto, com a saída do cavalo amarelo ou esverdeado, neste caso, ele tem por nome morte e o inferno o seguia. O cavalo esverdeado tem por nome morte. E este é o facto que o rastro deste cavalo diabólico deixa a terra com 1/4 da população morta. Apocalipse 6 e verso 8. Diga, 1/4 da população vai morrer com a saída deste cavalo e cavaleiro esverdeado, ou seja, 1/4 parte da terra vai morrer de 4 formas: com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Isto é o que as guerras causam. E este cavalo esverdeado indica que sejam os povos muçulmanos a executar este tipo de destruição e morte com a sua ideologia religiosa. Até aqui foram abertos os primeiros 4 selos do livro selado do Apocalipse, com 7 selos no capítulo 5 do Apocalipse. Ou melhor dito, chegou o tempo da terra e os que nela habitarem enfrentarem os graves juízos de Deus, porque o arrebatamento da Igreja deu-se e começou a grande tribulação desta forma. O anticristo vem trazer paz e pôr em ordem aquilo que estava em desordem. Com o arrebatamento da Igreja, todos o querem aceitar como o seu líder e ele vem com enganos e prodígios de mentira. E isso nós já estamos contemplando na Terra já há algum tempo. Também devemos notar que existe uma grande diferença nestes juízos aqui exarados no trabalho dos cavalos e cavaleiros em relação com Mateus 24, verso 6 ao verso 8. Porque em Mateus 24 são o princípio de dores. Aqui, porém, estes juízos de Apocalipse 6 revelam grandes hecatombes mundiais em que 1/4 da população do mundo vai morrer. Portanto, cremos que são reais dores e não o princípio delas. Ainda nesta primeira
metade da semana de anos, e com a abertura do sexto selo acontecem 7 coisas estrondosas na Terra. Primeiro, acontecerá um grande tremor de terra. Segundo, por causa disso, o Sol torna-se negro como saco de silício. Em terceiro lugar, a Lua torna-se em sangue. Em quarto, o céu vai abrir-se e retirar-se, e creio que o trono de Deus fica visível. Em quinto lugar, todos os montes e ilhas serão removidos dos seus lugares. Em sexto lugar, os governos, os grandes, os poderosos e todos os que puderem se vão esconder nas cavernas e nas rochas das montanhas e fazer uma oração muito esquisita. Em sétimo lugar, eles farão essa oração fora do normal. Vão pedir aos montes e aos rochedos que os escondam daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque dirão: é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? De maneira que, com a abertura do sexto selo, estas coisas começam a acontecer. O céu vai se abrir e os governos espúrios e diabólicos do mundo, os governantes e outros mais, os grandes e os poderosos, vão fugir da ira do que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Nós temos dito que Deus é amor, sim senhor, e está escrito em João 3 e versos 16 que Deus amou os pecadores, até ao ponto em que deu o seu Filho amado para morrer por eles, para os salvar. Mas Deus ira-se todos os dias. E vem aí o tempo em que esta ira vai se traduzir em juízo, de tal forma que os homens vão querer esconder-se da ira do Cordeiro. Mas alguém pode dizer: mas Deus é amor. Mas nós dizemos aqui: muito obrigado, porque nós conhecemos essas Escrituras. Deus é amor. Mas também, como foi dito no passado vídeo, Deus também se ira até contra os servos de Deus, como foi no caso de Míriam, que também queria com o seu irmão disputar a liderança de Moisés, como outros que fazem imagens de escultura, desrespeitando o primeiro e o segundo mandamento da lei de Deus. Não é da lei de Roma, da lei de Deus. Não farás nenhuma imagem, etc, etc, do que está em cima no céu nem embaixo na terra, porque a ira de Deus se acende contra essas pessoas. De maneira que, será que você quer estar por cá nesse tempo? Porque os próprios montes e ilhas vão ser removidos do seu lugar. Lembremos-nos do seguinte, que com este terremoto de Apocalipse 6 e verso 14, todos os montes e ilhas serão removidos dos seus lugares. Mas em Apocalipse 16 e verso 20, toda a ilha foge e os montes não se acham, desaparecem. De maneira que a Terra vai tomar outra configuração. Estas coisas não são alegóricas, mas são literais. A topografia da Terra vai ter outra configuração com este enorme terremoto que vem aí sobre a Terra. Para quem não tem o conhecimento da profecia bíblica, faz grandes pontos de interrogação e pensam que estas coisas representam outras, contudo, esta é a explicação. E este é o facto. No capítulo 13 do livro de Isaías, diz que os homens serão raros como o ouro fino de Ofir. No capítulo 24 de Isaías, diz que a terra será como que embrulhada, partir-se-á. Os continentes vão ficar diferentes. Você quer ficar por cá para enfrentar esse tempo? E deixe-me dizer que estas coisas não são
como muita gente pensa, que quer dizer outras coisas. Montes são montes, homens são homens, terra é terra, mar é mar, ilhas são ilhas, guerras são guerras, terremotos são terremotos, sol é sol, lua é lua, e Deus não é Deus de confusão. Deus fala connosco em termos simples e compreensivos. Nós vamos ver algumas coisas sobre isso, e reveladas no capítulo 8 do livro do Apocalipse, em que os juízes, em primeiro lugar, vêm em terças partes. Segundo o Apocalipse 8 e verso 7, a saraiva e fogo misturado com sangue virão sobre a terra e queimarão um terço da terra. E naturalmente todos nós sabemos o que são fogos que destroem muita coisa, muita vegetação, muitas árvores, casas, etc. Mas como diz no livro do Apocalipse 8 verso 7, diz que o primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Então, fogos são fogos, mas quando isto acontecer, esta praga acontecer, um terço da terra vai ser queimada. Ao toque da segunda trombeta foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo, e a terça parte do mar se tornou em sangue, e perdeu-se a terça parte dos barcos, e morreu a terça parte do peixe. Apocalipse capítulo 8, verso 8 e verso 9. O prelúdio desse acontecimento do peixe morrer, já há muito que acontece um pouco por todo o mundo. Ao toque da terceira trombeta, caiu do céu uma grande estrela, talvez um meteorito ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e fontes das águas. E o seu nome era Absinto. E as águas ficaram em Absinto e morreram muitos homens por causa das águas ficarem amargas. Ao toque da quarta trombeta, a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas foram feridas, para que não dessem a sua luz. Assim afetou a terça parte do dia e a terça parte da noite. Apocalipse 8 e verso 12. Pergunto, você gostaria de estar por cá nesse tempo? Ao toque da quinta trombeta, algo de muito sinistro acontecerá na terra. O poço do abismo será aberto e vem sobre a terra gafanhotos infernais. A sua descrição está em Apocalipse 9. Vejamos, em primeiro lugar, algumas ilustrações para termos uma ideia do que poderão ser. Diz a Escritura que do poço do abismo vieram gafanhotos infernais com o poder semelhante aos dos escorpiões para ferirem as pessoas que não têm em suas testas o sinal de Deus. E esse tormento durará 5 meses. E os homens procurarão a morte, e a morte fugirá deles. Apocalipse 9, verso 1 ao verso 9. Esta é uma ilustração do que poderá ser. Esta é uma outra ilustração destes gafanhotos infernais, cujo rei é Apolião, o próprio diabo. E também poderão ser helicópteros de guerra com teleguiados, quem sabe? Vejamos ainda esta ilustração. João descreve os gafanhotos semelhantes ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia como coroas semelhantes a ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens, e tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões, e tinham couraças
como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E o seu trabalho é para danificar os homens por 5 meses, atormentar os homens por 5 meses, como o tormento do escorpião. Não queira ficar na terra para esse tempo. Esta descrição está em Apocalipse capítulo 9. Prezado telespectador, lembre-se disto. Quem dirige o mundo nesse tempo é o Anticristo e a nova ordem mundial. O poder satânico estará no mundo de muitas e variadas formas. E os juízos divinos vêm também de multiforme processos descritos nas Sagradas Escrituras. E aquilo que temos vindo a falar já em 5 trombetas, ou o que elas produzem 1/3 de destruição, 1/3 de cada coisa sobre a terra. Particularmente quando falei no princípio que 1/3 da terra será queimada, a árvore verde, as árvores, etc, etc. E nós continuamos perguntando se realmente gostaríamos de estar na terra nesse tempo. Estes gafanhotos, sejam eles material de guerra, ou sejam realmente estes gafanhotos do inferno descritos como São João viu a sua semelhança, eles vêm para danificar os homens por 5 meses, aqueles que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Não estou falando do sinal da besta. Somente esses gafanhotos farão mal àqueles que não têm o sinal de Deus. E os únicos que têm o sinal de Deus são 144.000 israelitas, 12.000 de cada tribo. Isto se encontra em Apocalipse capítulo 7, 2 e 3. Portanto, os outros irão enfrentar estas terríveis dores durante 5 meses. Será que você gostaria de estar por cá nesse tempo? Eu creio que a Igreja do Senhor não estará cá, mas sim nas bodas do Cordeiro no céu. O noivo veio buscar a sua noiva para não passar por esses problemas graves. Nós não podemos crer em opiniões pessoais, e há muitas, quando as pessoas não sabem, e eu também não sei tudo. Mas quando as pessoas não sabem, dão a sua opinião. Mas fazer da opinião e doutrina, nós não podemos aceitar. Opiniões são opiniões e aquilo que nós temos vindo a falar, creio que está correto. Ao toque da 6ª trombeta, do 6º anjo, são soltos 4 anjos diabólicos que estão presos junto ao rio Eufrates, cujo trabalho é matar a 1/3 parte dos homens, dos povos, e os povos, melhor dito, junto ao rio Eufrates são muçulmanos, são árabes. Vamos ver alguma coisa sobre o assunto. Vamos ler a descrição da 6ª trombeta em Apocalipse capítulo 9, verso 13 ao verso 17. E tocou o 6º anjo a sua trombeta, e eu vi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta solta, os 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates. Se estão presos, são anjos diabólicos. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. E aqui está o resultado do seu trabalho: matarem a 1/3 parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e eu vi o seu número, e assim vi os cavalos nesta visão. Veja se conseguimos ver algo nestes cavalos, nesta descrição. Verso 17, e assim vi os cavalos nesta visão,
E os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e das suas bocas saía fogo, fumo e enxofre. Verso 18 diz: por estas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pelo fumo e pelo enxofre que saía das suas bocas. Isto nos dá a impressão que serão batalhas nucleares para matar 1/3 dos homens. O que tem sido lido, descrito nas Sagradas Escrituras, sobre a manifestação do Anticristo, o seu reinado diabólico com todo o prodígio diabólico de mentira, e a governação do governo mundial, da nova ordem mundial e dos graves problemas que vão acontecer ao mundo nestes 3 anos e meio após o arrebatamento da Igreja, porque cremos dessa forma que a noiva não ficará na terra para esse tempo, a noiva de Cristo, a Igreja de Cristo. Eu chego a esta conclusão, que isto é motivo, o conhecimento disto, é motivo para estarmos preparados para sair da terra e evitar estas situações que vêm a este pobre mundo, pois que Nosso Senhor Jesus Cristo nos avisou desta forma. Em Mateus 24, verso 21 e verso 22, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. E por este tempo estamos chegando ao meio da semana número 70 profética de Israel. Portanto, o importante é o aviso divino para evitar essas situações de destruição, de sofrimento e morte, pois somente com este episódio último que temos vindo a falar em Apocalipse capítulo 9, verso 18, 1/3 dos homens vai morrer. E vêm 200 milhões de cavaleiros, e eu creio que eles virão para a batalha do Armagedão. Como atrás foi dito, 1/4 da população da Terra irá morrer com a saída dos 4 cavalos em Apocalipse capítulo 6 e verso 8. Agora, com estes juízos das 6 primeiras trombetas, mais 1/3 dos homens irão morrer. E isto cifra-se não em milhões, mas creio que em bilhões de pessoas que vão morrer. Eu pergunto, gostaríamos nós de enfrentar uma situação no mundo semelhante ou igual a esta mesma? Ora, isto vai acontecer e muitos vão enfrentá-la. Como será esse sofrimento que podemos evitar? Lembre-se que nestes dias os governos mundiais, político e religioso, estão em franco progresso para serem implantados em tempo oportuno. E nós estamos chegando ao fim deste vídeo. Esperamos que nos alerte para as realidades do que a Santa Escritura ensina. E quando ela ensina de montes, de fogo, de terra, de cavalos, de homens, etc., de animais, é isso mesmo, não podemos dar-lhe outra interpretação senão essa. Que o Senhor vos abençoe e até ao próximo programa, se Deus quiser. Amém e amém.